Provérbios 24:3 diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Provérbios 3:33, a Bíblia diz: a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Nós vamos aqui rapidamente apenas fechar esse mês da família, porque o que nós vamos fazer daqui a pouquinho, nós vamos investir um tempo maior, que vai ser um tempo de intercessão pela sua casa, pela sua família. Nós vamos estar entregando algo profético para você, vamos estar liberando uma palavra para o seu coração. Na verdade, sabemos biblicamente que nós estamos expostos à ação das trevas espirituais no mundo. No entanto, milhares de cristãos não têm se posicionado de maneira efetiva nessa batalha. E como resultado, suas famílias têm sofrido graves consequências, resultados de brechas abertas, concessões feitas e pecados não confessados. Esse é um tipo de cristão que a gente encontra nos dias de hoje. Mas outros cristãos têm assumido uma postura de omissão. Até sabem que há uma batalha espiritual acontecendo em nosso mundo, mas se omitem totalmente a ela, praticamente ignorando que os ataques também acontecem dentro da sua própria casa. É aquilo que a gente já aprendeu em algumas mensagens. O diabo, ele tem a legalidade no extremismo. O diabo, ele é senhor do extremismo. Porque alguém que é extremista, ele vê o diabo em todas as coisas. Tem um diabo na caixa, tem um diabo aqui na tomada, tem um diabo no púlpito, tem um diabo aqui, tem um diabo nesse guarda-chuva, tem um diabo no celular. Ele vê diabo em todas as coisas. Mas também o outro lado do extremismo é não ver a ação do diabo em nada. E isso é um perigo, queridos, porque nessa guerra espiritual que nós estamos travando com as forças espirituais, eu também acredito que nem tudo é o diabo, nem tudo é ação de demônios, mas também acredito que ele tem uma parcela muito grande em muitas questões que a gente vive, e a gente aprendeu isso aqui nesse mês. E se você se encontra em uma dessas situações, está agindo muito mais a favor das trevas do que da luz, e o seu inimigo atuará justamente em sua incredulidade e omissão, de forma que possa cumprir seus objetivos maléficos em sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Por isso a gente precisa de uma coisa muito importante. A gente precisa de equilíbrio. Precisamos do equilíbrio que só pode ser encontrado na palavra de Deus. Se o assunto é batalha espiritual, é preciso ter em mente que a Bíblia é a palavra que nos conduz diante desse assunto. Sem o conhecimento da palavra de Deus, certamente nós vamos errar. Na hora que a gente tiver que fazer ou aplicar o discernimento, se a nossa vida não estiver balizada na palavra de Deus, se a gente não tiver um mínimo de conhecimento de tudo aquilo que a Escritura Sagrada diz, a gente vai errar. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é aquilo que traz o equilíbrio para a gente identificar contra quem nós estamos lutando, contra qual tipo de principado, potestade, qual é o demônio que está agindo em determinado lugar, região. A palavra de Deus, ela nos dá esse equilíbrio, esse entendimento.
Por isso a gente precisa conhecer a palavra de Deus, porque ela vai abrir a nossa visão, ela vai nos dar o norte, ela vai nos dar a direção que a gente precisa, para que de forma equilibrada a gente entre nessa guerra e entre para vencer. A Bíblia diz que é preciso ter sabedoria para construir uma casa e entendimento para edificá-la sobre um fundamento sólido. Na verdade, queridos, o texto é uma metáfora entre uma construção física, seja ela de alvenaria ou madeira, e a construção espiritual de um lar. No entanto, a palavra de Deus não está preocupada com o tipo de material com que você constrói a sua casa física, mas está muito focada naquilo com que você está edificando o seu lar espiritualmente. E a pergunta é: qual tipo de material você tem utilizado na edificação da sua casa, na edificação do seu lar? Negligência, desconhecimento das realidades espirituais, exageros, equilíbrio, discernimento. E se você quer prevalecer sobre as trevas espirituais, adquira a sabedoria e o discernimento como matéria-prima para edificar a sua casa, para construir algo sólido, para construir algo forte. Não haja com ingenuidade, com ignorância e nem alienação com relação ao assunto de batalha espiritual sobre a sua família, porque o mundo está sob o poder do maligno, mas você e a sua casa pertencem a Deus. A sua família é de Deus, a sua casa é de Deus, o seu relacionamento conjugal é de Deus, o seu relacionamento com seus filhos é de Deus, o seu relacionamento com os seus pais são de Deus. A Bíblia diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós não podemos de forma alguma descansar na nossa vigilância, porque o diabo, queridos, ele não descansa, e por isso a luta será constante. Mas você tem a palavra de Deus, você tem a espada do Espírito para lutar contra as trevas espirituais, e essa palavra, ela vai dar a você equilíbrio, autoridade, bom senso, sabedoria, discernimento para você enfrentar as lutas contra Satanás e os seus demônios. Com tudo isso em mente, você deve guardar algumas chaves então para a proteção espiritual da sua casa. Nessa noite, queridos, eu quero apresentar a você 3 chaves. Eu quero apresentar a você nessa noite 3 chaves que você vai sair daqui com ela, para proteger a sua casa, proteger a sua família dos ataques do mal. A primeira chave para a proteção da sua casa: haja com uma consciência equilibrada da realidade espiritual. Na verdade, somente agindo com discernimento espiritual, você desfrutará de uma vida familiar saudável e uma consciência equilibrada sobre as realidades espirituais. A Bíblia diz o seguinte: o bom senso irá à frente para protegê-lo, e o discernimento ficará de olho em você. Eles o guardarão de tomar decisões erradas. Queridos, o bom senso espiritual que resulta do equilíbrio bíblico é uma das grandes chaves para se viver uma vida equilibrada.
Às vezes vemos muita confusão quanto àquilo que pode ser um ponto de apoio maligno ou um objeto consagrado. Existem coisas declaradamente malignas que são usadas por Satanás, das quais nem precisamos ter dúvidas se podemos ou não fazer uso dela na nossa vida e na vida da nossa família. Pastor, como é que a gente consegue identificar isso, querido? A gente só consegue identificar isso com equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio, porque a falta de equilíbrio leva a conclusões precipitadas e que não abençoam a sua casa. Não seja um cristão que ignora, que generaliza a questão da batalha espiritual. Seja alguém equilibrado, busque o equilíbrio espiritual para entender de forma clara, consciente, tudo aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. A Bíblia diz: quem tem discernimento obterá orientação. Busque, portanto, um equilíbrio pautado na palavra de Deus, e você saberá o que convém ou não para a sua família, enquanto um lar que serve e ama a Deus. Busque o equilíbrio para entender o mundo espiritual, as coisas que estão acontecendo. Então a primeira chave é essa, é o equilíbrio. Mas também eu aprendo aqui nessa noite com uma segunda chave: busque atitudes certas para não dar lugar ao diabo. Com uma consciência equilibrada acerca da ação maligna no mundo, você precisa saber quais atitudes práticas tomar de forma a não dar espaço para que ela aconteça dentro da sua casa. A Bíblia diz aqui em Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. A palavra lugar aqui está literalmente ligada a um local físico, a um pedaço de terra. E é interessante, queridos, que esse lugar aqui, de que Paulo fala, pode ser a sua casa, onde você e a sua família moram. Mas também se refere a aspectos da vida, como o seu casamento. É possível que haja legalidade no seu casamento. É possível que haja uma legalidade, como a gente já aprendeu, no lugar geográfico, físico, aonde a gente mora. Mas há também legalidades que podem ser dadas no casamento. Legalidades que podem ser dadas com as nossas palavras, emoções. Legalidades dadas através de um relacionamento sexual com o cônjuge, mas que se torna algo impuro, algo que ofende a santidade de Deus. Pode ser também uma legalidade no namoro, nos estudos, nos negócios, assim também naquilo que você tem visto na TV e na internet, o que você tem como objeto de decoração, o que tem incorporado dos valores da sociedade, como lida com o seu imposto de renda, quais hábitos tem cultivado. Tudo isso pode ser um ponto de apoio para a ação demoníaca. Há muita gente, queridos, aprisionada. O pastor Flávio estava me contando, e ele é São Paulino roxo, que nos dias desses, quando foi fazer essa quebra de aliança com as trevas, um camarada levou uma camisa oficial do São Paulo para ser jogada lá dentro do galão. E quando ele viu aquilo, ele ficou igual a Cã, querendo a capa babilônica. Essa capa eu vou esconder para mim. Mas ele perguntou ao cara assim: por que você está jogando essa camisa oficial fora? Porque ele disse que isso aqui foi uma camisa que eu ganhei de um relacionamento que eu tive com uma menina, que não me trouxe e nem me traz boas lembranças. Tem gente, queridos, amarrada
com questões dentro da sua casa, de relacionamentos passados. Tem homens aqui que adulteraram, e estão ainda com aquele perfume que aquela mulher te deu. Estão ainda com uma peça de roupa. Ei, isso tudo aí é ponto de apoio para a ação do diabo. Se você não tem mais parte nenhuma com essa mulher, e se isso aí te faz muito mal, pega isso e joga fora em nome de Jesus. Tem gente amarrada na área sentimental, tem gente travada na área emocional, tem gente travada na área espiritual, porque são pontos de apoio, legalidade. Cuide para que você não dê legalidade para Satanás atuar em sua vida e família, seja em que âmbito for. Não permita que pontos de legalidade maligna se concretizem em sua casa, e se for preciso, desligue tudo aquilo que foi estabelecido. Livre-se de objetos, estabeleça novos hábitos na sua vida, mude o direcionamento quanto à educação e os horários dos seus filhos. Termine esse relacionamento doentio, codependente, escravizador e maligno que você está envolvido, ou que você possa estar envolvida. Começa a se desamarrar de tudo isso que te escraviza. Peça por sabedoria, mas também haja com discernimento em cada situação, de forma equilibrada, buscando a direção de Deus. Faça a sua parte, assim como a palavra de Deus lhe ensina. A Bíblia diz aqui, palavra de Deus: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A pergunta é: você precisa desligar ou ligar alguma coisa? Você precisa desligar alguma coisa na terra para ligar algo no céu? Hoje é a noite de algo extraordinário acontecer na sua vida. Que atitudes você deve tomar com relação a tudo que foi ministrado nesse mês aqui de cobertura espiritual da família? Queridos, nenhum de nós somos mais ignorantes com relação a esse assunto que foi tratado aqui durante o mês inteiro. Deus sacudiu a nossa vida, Deus ministrou de maneira poderosa ao nosso coração. Agora a responsabilidade é nossa. O que é que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós recebemos de Deus? Você já sabe o caminho, você já tem as chaves, você já tem a direção, você já tem tudo que você precisa para viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. O que falta talvez é posicionamento. Definitivamente, não dê lugar para o diabo. Não dê oportunidade para ele destruir você e a sua família. Em último lugar, a minha última chave: zele pela proteção espiritual dos seus filhos. Esse culto aqui, queridos, tem um culto, o propósito dele é para tratar mais com você que é sacerdote. Você que é homem, marido, pai. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. Na verdade, a Bíblia nos promete que nossos filhos, eles vão desfrutar de um abrigo seguro. No entanto, existe uma condição aqui. E qual é a condição que esse verso apresenta para que os nossos filhos, eles encontrem dentro da nossa casa esse abrigo seguro? É que os pais temam ao Senhor.
Ele começa dizendo aqui no verso bíblico o seguinte: aquele que teme ao Senhor. A condição é essa: é temer a Deus, é reverenciar a pessoa de Deus, é levar Deus muito a sério, é respeitar os princípios e valores que Deus estabeleceu como direcionamentos e apontamentos para a sua vida familiar. Deus, Ele nos criou como família, e Deus estabeleceu os seus princípios e os seus valores para cada família aqui representada. O problema, queridos, é que sacerdotes aqui permitiram que esses princípios e esses valores fossem quebrados dentro da sua casa. E quando quebra princípios e valores, não se abre uma porta, abre porta, janela para a ação do diabo. Então, o princípio que não pode faltar naquele que é sacerdote da sua casa é o princípio do temor a Deus. Nossos filhos, crianças e adolescentes, eles são mais vulneráveis espiritualmente, e eles precisam de uma proteção especial por parte dos pais nessa área da sua vida. Por isso, se você que está aqui nessa noite tem filhos, dispense um cuidado especial acerca da espiritualidade deles. Esteja atento a quais portas podem estar suscetíveis para que a ação maligna aconteça. Que tipo de entretenimento eles têm consumido? O que eles têm assistido na TV ou acessado na internet? Quem são seus amigos e o que eles têm aprendido com eles? Seus filhos têm o costume de frequentar a casa de quem? O que eles têm aprendido na escola? Quais são suas convicções e pensamentos acerca de Deus e da igreja? Queridos, essa resposta não é para a igreja dar aos filhos, ainda que a igreja ela contribua para dar essa resposta. Quem tem que dar essa resposta é você que é pai. A responsabilidade é sua, é minha. Somos nós que temos que olhar para os nossos filhos. Tem muita gente aí olhando para muita direção, olhando para o seu sucesso profissional, olhando para as suas conquistas pessoais e ministeriais, e estão perdendo seus filhos dentro da sua casa. Aí querem culpar a igreja, porque não oferece isso e aquilo para os filhos. A responsabilidade nunca foi e nunca será da igreja de Jesus. A responsabilidade é sua, pai. É sua. Talvez você seja um pai omisso. Talvez você seja um pai que não zele pelo cuidado espiritual dos seus filhos. Você é bom em espiritualidade para tratar com as pessoas da igreja, mas dentro da sua casa, o seu filho não vê você orar, o seu filho não vê você ler a palavra, o seu filho não vê você fazer voto, o seu filho não vê você fazer jejum. Nós aprendemos isso tudo aí para trás, irmão, só estou relembrando. Você é pai, zele pela espiritualidade. É Pedro, do Pedro. Você botou um nome difícil no garoto. Depois você vê lá o que significa Pedro. Mas vai lá, meu filho. Cuide da espiritualidade do seu filho. Invista nele. Nós estamos tendo nessa geração a maior oportunidade para mudar a história da próxima geração. E a gente achando que tudo que a gente tem feito hoje é para nós. Não, é para os nossos filhos. Porque os nossos antepassados, os meus pais, eles apenas replicaram na minha vida aquilo que os pais deles replicaram na vida deles.
E eles não tinham, irmãos, o conhecimento que nós temos hoje. Tem muita coisa de conhecimento para nós hoje. E essa geração que somos nós, não podemos falhar. Entenda que os filhos estão em formação e observando tudo o que está à sua volta. Os pais, com quem possui uma aliança de sangue, precisam proteger os filhos das trevas que os cercam. Mesmo quando os filhos já são crescidos, os pais ainda são responsáveis por esse cuidado, por esse zelo. Olha lá a história de Jó, capítulo 1. Vê como Jó cuidava dos seus filhos, a forma como Jó tratava deles. Jó era um homem comprometido com interceder pelos seus filhos, continuamente, diz lá a Bíblia. Nós somos os responsáveis por esse cuidado, pois esses filhos, embora já sejam crescidos, possuem aliança e a autoridade espiritual estão sobre eles. Portanto, assuma sua responsabilidade e proteja seus filhos com uma postura proativa, equilibrada e sob discernimento espiritual concedida pelo Espírito Santo. Eu aprendo, queridos, aqui o seguinte: que uma paternidade proativa chega antes do inimigo. Uma paternidade proativa se antecipa, chega primeiro. Deus quer que você se levante com zelo pela formação espiritual da sua casa. Deus quer que pais se levantem aqui como intercessores dos seus filhos. E eu concluo minha palavra aqui nessa noite dizendo: não desconsidere tudo aquilo que Deus ministrou ao seu coração nesse mês. Não resista à ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E nessa noite, receba as chaves que vão mudar completamente a história da sua família. A primeira chave: haja com uma consciência equilibrada da realidade espiritual. Segunda chave: busque atitudes certas para não dar lugar ao diabo. Terceira chave: zele pela proteção espiritual dos seus filhos. Viva uma vida de consagração e santidade. Que a sua vida e da sua família sejam completamente consagradas e dedicadas ao Senhor, porque dessa forma a sua vida, seu casamento, seus filhos, causa, administração do seu lar serão marcados pelo perfume de Cristo. Viva uma vida de consagração e projete espiritualmente a sua vida e a vida da sua família. Ao final de tudo, você poderá declarar o que Josué declarou. Fique de pé, por gentileza. O que Josué declarou? O que Josué declarou? O que Josué declarou? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E serviremos de qualquer jeito? Não. E eu e a minha casa estaremos debaixo da proteção do Senhor. Queria que Daphne e Mônica viesse aqui. Eu e a minha casa, fica do lado aqui, filha, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estaremos debaixo dessa cobertura.
conscientes da ação maligna, da realidade espiritual de demônios, mas com os olhos bem abertos, vigilantes, para não dar lugar ao diabo, porque já decidimos no nosso coração que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Segura aqui, minha esposa. Todas essas cadeiras aqui, ó, todas, pode juntar elas ali, ó. Todo mundo, vai juntando as cadeiras. Todas essas cadeiras pode ir juntando. Bota todas uma em cima da outra aqui. E a mesma coisa desse lado. Deixa esse espaço aqui livre. Isso, assim. Essa fica. Isso, coloca aí no meio. Vai colocando assim, isso. Faz uma. Pode pegar tudo daí, não deixa nada no banco. Vai fazendo um movimento santo. Vai tirando todas as cadeiras. Vai empilhando uma em cima da outra. E nós vamos cantar uma canção e o céu vai se abrir nesse lugar. Fica de pé, irmão, para você adorar o seu Deus. Isso. Pode ficar livre aí para adorar o seu Deus.